Olá, caros amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benguor Brasil aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Ravi Yakov e também do Moreto Novação Braga. Estamos aqui para falar do Guia Benguor Brasil. É muito importante todo o Benguor ter, né? Estamos fazendo aqui uma série de vídeos com relação ao Guia Benguor. E hoje vamos entrar no assunto de TCHK, porque tem algumas pessoas que estão no nosso grupo de Friburgo e a gente precisa excluir sobre a TCHK. Tá, gente? Nós temos grupos aqui em Friburgo, no grupo, temos a nossa Betinoa e vamos falar um pouco da TCHK. Aqui na página 85 fala da TCHK e diz assim: 14.1. Um benor deve cumprir a mitzvah de TCHK, caridade, tá, gente? É muito importante. 14.2. Deve-se priorizar a TCHK para judeus e benor que necessitam a TCHK para idólatras. Deve ser dada somente em casos em que seu polimento possa causar conflitos, contendas ou hostilidades. Acho que está bem claro, né, gente? O homem deve se conscientizar de que ele mesmo está sempre buscando sustento nas mãos de Deus. E assim como ele pede a Deus que escute a sua oração, ele também deveria escutar a súplica dos pobres. O homem deve se conscientizar também de que o mundo é uma esfera giratória e que, eventualmente, ele, o seu filho ou seu neto podem ser submetidos a tais circunstâncias, e todo aquele que se apega dos outros, a quem se apega dele. 14.4. É proibido alguém testar a Deus, isto é, realizar qualquer ação sob a condição de que Deus lhe retribua alguma recompensa. Vamos para 14.5. A única exceção a esta regra é o ato de doar o dízimo para a caridade, como está escrito: trazer todo o dízimo do tesouro da casa, que está-me agora nisso, diz o Eterno dos Exércitos. E vereis, senão vos abrireis a janela dos céus, e vos derramarei uma bênção. A Torá promete que Deus vai retribuir qualquer pessoa que doe dízimo para a caridade. Inclusive, incentiva que a pessoa teste Deus com isso. 14.6. Toda pessoa deve doar TCHK de acordo com a sua possibilidade. Mesmo uma pessoa pobre que se apoia na TCHK, que deve também doar para a TCHK, embora ele possa doar apenas um pouco, isso não deve impedi-lo de dar caridade, pois mesmo uma pequena caridade de um homem pobre é considerada digna de uma grande quantia. Dada por uma pessoa rica, como os sábios dizem, quando alguém oferece um sacrifício, não importa se a oferta é um boi, um pássaro, uma farinha, se é uma oferta grande ou uma oferta pequena. O principal critério é que o doador direcione o seu coração para seu Pai no céu. 14.7. Uma pessoa rica que trazia um sacrifício de pobre para o templo não cumpria sua obrigação. 14.8. Quando o pobre pede TCHK de porta em porta, não lhe damos uma grande quantia, mas sim uma quantia pequena. No entanto, é proibido dispensar um pobre que pede caridade de mãos vazias. Deve-se lhe dar pelo menos alguma fruta, como está escrito: não deixe o indigente se desviar com vergonha. 14.9. Uma pessoa deve dar caridade da seguinte maneira: o primeiro ano de sua entrada em atividade, ele deve doar pelo menos 10% de seu capital, do capital investido no negócio. Depois disso, ele deve dar 10% dos lucros obtidos com seu capital, após reduzir suas despesas, ou seja, o lucro líquido. Nessa parte aqui, você pode separar o imposto que paga, né, a luz, e assim por diante. E do líquido, você deduz os 10%. Este é o caminho médio para a caridade. O mais respeitável é 20% do capital do investimento no primeiro ano, e nos anos seguintes, 20% dos lucros anuais. Aquele que ganha seu dinheiro com base em salário deve dar de 10% a 20%, com base em seu salário líquido, tá, gente? Depois dos descontos dos impostos, como nós falamos, né? Você paga imposto, você paga água, paga luz, né? E assim por diante. E o líquido você contribui, tá bom?
14:10, aquele que deseja ser merecedor de recompensa divina e deseja vencer suas inclinações do mal, deve abrir sua mão, e tudo o que foi feito ou dado em nome do céu, que deverá ser do melhor. Se ele edificar uma sinagoga, ela deverá ser mais bela do que a sua morada. Se ele alimenta um faminto, deve lhe prover do melhor e do mais doce do que há em sua mesa. Se ele vestir o nu, que ele visca com uma de suas melhores vestes. Se ele consagrar algo, consagre o do melhor de sua propriedade. E assim como está escrito, toda gordura é para o eterno. 14:11. Presentes dados aos pais, que precisam ser apoiados por meio de caridade, são considerados caridade. Além disso, eles têm precedência sobre os outros. Caridade para os parentes, que precedência sobre caridade para os estranhos. Os pobres que moram na própria casa, têm precedência sobre os pobres que vivem na cidade. Os pobres da cidade têm precedência sobre os pobres de outra cidade. Como diz o verso, ao teu irmão, ao teu pobre, ao teu necessitado. No entanto, alguém cuja responsabilidade é a distribuição de fundos comunitários para a caridade, não apenas suas próprias contribuições, deve ter cuidado para que ele não dê mais aos seus parentes necessitados do que às outras pessoas. É proibido repreender ou elevar a voz aos pobres, pois o coração deles está partido e humilhado. Ai de quem desonra uma pessoa pobre, antes deve ser como um pai para os pobres, demonstrando a misericórdia e as suas palavras. A tzedakah é uma espécie de promessa, portanto, se alguém disser, estou me comprometendo a dar tal e tal quantia à caridade, ou estou dando esta nota específica moeda para a caridade, essa pessoa é obrigada a dar o dinheiro que ele prometeu imediatamente ou o mais rápido possível. Considera-se uma transgressão se alguém tem a capacidade de honrar sua obrigação e atrasa ou não a cumpre. Se não houver pessoas pobres a quem dar o dinheiro, ele deve ser reservado até que uma pessoa pobre seja encontrada. Aquele que convence os outros a dar caridade ganha uma recompensa maior do que aquele que realmente dá. 14:17. Se alguém doou o dinheiro para os pobres, e os pobres, por sua vez, o insultam, ele não deve se preocupar, pois seu mérito é agora muito maior por causa da humilhação que ele suportou. 14:18. A pessoa que deu tzedakah não se deve segurar de atos pessoais de caridade. A autoglorificação faz com que o mérito que foi alcançado seja perdido. Mas se alguém doou algum objeto para a caridade, ele pode escrever seu nome no objeto, homenagear alguma outra pessoa, para servir como memorial. Além disso, pode-se divulgar seus atos de caridade, seu conhecimento público, inspirar os outros a doar. 14:19. Uma pessoa nunca ficará empobrecida por dar caridade. Nenhuma coisa ruim, nem dano será causado por causa da caridade, como está escrito. E a ação da caridade é a paz. Todo aquele que é misericordioso se apega com os outros, evoca a misericórdia do Eterno, como está escrito. Ele concederá a misericórdia e terá piedade de você. Ele multiplicará. 14:20. Qualquer um que desvia os olhos de dar a caridade é descrito como sendo rebelde, pois, na mesma forma como alguém que adora falsas divindades é descrito como rebelde, como está escrito em relação à adoração de falsas divindades. Saíram homens rebeldes da mesma forma, está escrito sobre uma pessoa que desvia os olhos de dar caridade. Tenha cuidado para que um pensamento rebelde não suje seu coração. Tal pessoa também é chamada de perverso, como está escrito, as misericórdias dos ímpios são cruéis. Ele é chamado de pecador, como está escrito, ele clamará contra você a Deus e você será considerado como pecador. O santo abençoado seja ele, está perto do clamor dos pobres, como está escrito, você ouve o clamor dos pobres, portanto é preciso ter cuidado com o clamor do pobre, porque um pacto foi estabelecido com eles, como está escrito, quando ele clamar a mim, eu vou ouvir, porque eu sou compassivo. 14:21. Sempre que uma pessoa doa caridade ao pobre, com um semblante desagradável e com o rosto enterrado na terra, ele perde o mérito da mitzvah, mesmo se ele der 1000 moedas de ouro. E essa pessoa que nos leu o verso, seu coração não se afligirá quando você lhe der.
Em vez disso, ele deve dar ao pobre com um semblante agradável, com alegria, solidarizando-se com ele sobre as suas tribulações, como Jó declarou: eu não chorei por aqueles que enfrentam em tempos difíceis, minha alma não sentiu tristeza pelo sofrimento. Deve-se falar com o pobre palavras de simpatia e conforto, como Jó afirma: eu traria alegria ao coração de uma viúva. 14:22. Se uma pessoa pobre lhe pedir uma doação e você não tem nada para dar, deve-se confortá-lo com palavras. É proibido repreender uma pessoa pobre, levantar a voz e gritar contra ele, porque seu coração está partido e deprimido. Está escrito: Deus não desprezará um coração quebrado e deprimido. Ai daquele que envergonha os pobres. Em vez disso, deve ser como um pai para ele, tanto em misericórdia quanto em palavras, como Jó declara: eu sou o pai para os necessitados. Uma pessoa que coopera os outros a dar caridade e os motiva a fazê-lo, recebe uma recompensa maior do que a realmente dá. No que diz respeito àqueles que exercem a função de Gabá e Tzedakah, coletores de dinheiro para a caridade, podem ser aplicadas palavras de louvor àqueles que trazem mérito para a comunidade, são como as estrelas do firmamento. Existem 8 níveis em caridade, cada nível superando o outro. O nível mais alto de todos é uma pessoa que apoia um irmão que caiu na pobreza. A assistência deve ser dada graciosamente na forma de um presente, empréstimo, oferecer parceria, empreendimento financeiro ou colocação de emprego, de modo que a pessoa pobre não seja forçada a buscar assistência financeira de outros. Com relação a isso está escrito: você deve apoiar o estrangeiro residente, ele viverá entre vós. Está implícito no versículo de que você deve apoiá-los antes que ele caia e se torne necessitado. 14:25, o nível inferior a esse é aquele que dá caridade aos pobres, sem saber a quem ele deu, e sem que o pobre saiba de quem ele recebeu. Esse tipo de doação acontecia na câmara secreta que existia no templo. Os justos depositavam doações em segredo, e pessoas pobres, de linhagem distinta, obtinham seu sustento em segredo. O nível próximo a isso é doar para o fundo de caridade. Uma pessoa não deve doar para um fundo de caridade, a menos que ele saiba que a pessoa que o administra é fiel, saiba e capaz de administrá-lo de maneira apropriada, como Rebbe Hanania Beitardião. 14:26. O nível mais baixo do que isso é quando o doador sabe a quem ele está dando, mas o pobre não sabe de quem ele recebeu. Havia grandes sábios que costumavam se esconder e colocavam dinheiro nas portas dos pobres. Esta é uma maneira correta de doar caridade, no caso é que os administradores do fundo de caridade não se conduzem apropriadamente. 14:27. O nível mais baixo do que isso é quando a pessoa pobre sabe de que ele tomou, mas o doador não sabe a quem ele deu. Um exemplo disso foram os grandes sábios, que embrulhavam moedas em um lençol, penduravam-no sobre os ombros, e os pobres vinham pegá-los para não ficarem envergonhados. 14:28. O nível inferior àquele que está dando ao pobre em sua mão antes que ele peça. Um nível mais baixo do que isso é dar a ele depois que ele pediu. O nível mais baixo do que isso é dar a ele menos do que apropriado, mas com um semblante agradável. O nível mais baixo do que isso é dar com a face inesquecida. Grandes sábios davam a moeda para um pobre antes de cada serviço de oração, e somente eles oraram, como ele está implícito no versículo: eu verei seu semblante com retidão, Tzedek. 14:13. É preferível a pessoa se apertar e ter dificuldades, em vez de pedir que Tzedakah e se tornar um fardo para a comunidade. Nossos sábios ordenaram dizendo: faça os seus shabacs como dia da semana, mas não peça que Tzedakah para as pessoas em geral. Mesmo o sábio distinto que se tornou pobre deve se envolver em uma profissão, mesmo que os degradantes, ao invés de apelar para as pessoas em geral. É preferível que uma pessoa descasque couro de animais na feira, ao invés de dizer às pessoas: eu sou um grande sábio, consiga-me sustento. Havia grandes sábios que eram lenhadores, carregadores de madeira, transportadores de água, ferreiros, fabricantes de carvão, mas não pediam nada à comunidade, nem aceitavam presentes que lhes foram dados. 14:4. Qualquer pessoa que não precisa receber caridade engana o povo, recebe não atingirá a velhice e morrerá antes de que ele necessite receber caridade verdadeiramente. Ele se enquadra dentro daqueles sobre os quais é dito: amaldiçoado será uma pessoa que confia nos mortais. Por outro lado, qualquer pessoa que precise receber caridade e não pode se sustentar a menos que ele receba, por exemplo, um homem idoso, doente ou
tormentado por aflições, mas por orgulho se nega a aceitar que Segaká é considerado como derramador de seu próprio sangue, e tudo que ele conquistou através de sua privação é considerado pecado e culpa. Mas qualquer que precise receber caridade e opta por viver uma vida de privações para ser dificuldades, para não sobrecarregar a comunidade, não atingirá a velhice e morrerá antes que ele possa sustentar outras pessoas através de seus próprios meios. Sobre esta pessoa e as pessoas como ela, está escrito: bendito seja a pessoa que confia em Deus, no entanto, em próprio sujeitar os outros a dificuldades, como a esposa e filhos, por falta de vontade de receber caridade. 15:35. Existe uma autoridade que sustenta de que a manter uma sinagoga é mais importante que a caridade aos pobres, e que manter os meninos pobres no estudo da Torá ou apoiar os pobres doentes é mais importante do que a manutenção de uma sinagoga. Gente, as notas de referência vocês podem procurar por mim. Se tiver alguma dúvida do que foi falado, do que foi explicado, aonde está as notas de referência, de cada parte que eu falei, vocês podem chegar a mim, porque tem aqui o Guia Benoa, tá? Estou pronto e disposto a responder qualquer pergunta acerca da caridade, tá bom? Grupo de Friburgo, sucesso, muita prosperidade, muita luz, não só de Friburgo, mas a todo aquele que quer ser um Benoa, seja um excelente Benoa, sabendo que você está cumprindo a tua missão no mundo, porque a Torá ela tem um caminho especial para o judeu, como uma nação sacerdotal, e para os Benoas, que junto, como diz as Sofonias, ombro a ombro, vão servir a Deus numa linguagem só, caminhando com a Kadosh Baruch Hu. Rumo à era messiânica, Mashiach já!